Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 27, intitulado Contradições e Mistificações. E hoje nós vamos iniciar o item 301. Vamos solicitar para o nosso amigo Tarcísio fazer a nossa prece de gratidão? Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, mais uma vez estamos em estudo. Queremos agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo. Obrigado, Senhor, por estarmos aprendendo mais um pouquinho dos Teus ensinamentos, que esses ensinamentos possam realmente modificar a nossa vida daqui para frente, procurando a cada momento dar um passo mais em tua direção, porque já sabemos que já somos muito rebeldes, estamos muito distantes e mesmo assim não queremos aceitar o que tu nos ensina. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, mostrar o verdadeiro caminho a ser seguido, que possamos realmente seguir esse caminho que é de amor, de entendimento, de respeito para o propósito. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos nós. 301. Eis as respostas que os Espíritos deram às perguntas feitas acerca das contradições. Então, os opositores do Espiritismo, eles ficavam ali aguardando qualquer erro para denegrir a imagem do Espiritismo. Ainda hoje fazemos a mesma coisa. Quando a gente não gosta de uma tese, de um ponto, a gente fica ali só aguardando. Qualquer erro a gente vai lá e faz um escândalo. Então não era diferente na época do Kardec, os opositores do Espiritismo. Então qual era um dos pontos que eles batiam? As contradições. Um espírito respondia aqui de um jeito, o outro espírito respondia de outro jeito. Então, eles queriam, os opositores do Espiritismo, uma uniformidade. Eles queriam que todos respondessem da mesma forma. Primeiro, você tem que avaliar, era o mesmo espírito respondendo? Segundo, era o mesmo médium? Porque o médium ele é um intérprete. O grupo, porque o grupo também influencia, porque o grupo é que dá o tom do nível dos espíritos que irão tocar, vou dizer assim, naquele grupo. Então é um conjunto. Quando se fala de comunicação, não é algo cartesiano. Quando se fala de personalidade, quando se fala de ser humano, existem várias nuances. Então eu tenho um ser humano que está desencarnado, eu tenho um grupo composto de seres humanos, e eu tenho um médium que também é ser humano, que ele é um intérprete. Então, o que Kardec vai nos trazer muito é, presta atenção no centro da questão, no cerne da questão. Porque dependendo do vocabulário do médium, ele pode usar um vocabulário mais simples, um vocabulário mais difícil, uma interpretação melhor do pensamento do espírito. Porque nós temos uma ideia absurda de que espírito dita palavras. Espírito transmite o pensamento. Quem vai dar a interpretação, o vocabulário ao pensamento dos espíritos é o médium. Por isso que eles encontravam contradições acerca, às vezes, de uma mesma pergunta. Vamos lá, então? Então, ele pergunta, eu chamei a nossa querida irmã Carla, que vai nos ajudar na leitura. Pergunta o professor aos espíritos. Comunicando-se em dois centros diferentes, o mesmo espírito, então é o mesmo espírito, dois centros diferentes, pode dar em cada um deles, sobre o mesmo ponto, respostas que são contraditórias. E eu ainda tenho aí um outro ponto a avaliar. O fato do espírito dizer que é Antônio, isso não certifica que ele seja. Para isso, o que os espíritos nos falam na obra? Já estudamos aqui no Livro dos Médios. O nome pouco importa, você tem que avaliar o conteúdo.
Então, de repente, vamos dizer que eu esteja desencarnada, vem um espírito e assina a Conceição. Mas sou eu? Não. Vocês, como me conhecem, através das perguntas, vão avaliar, vão questionar, vão dizer, olha, é a tia Conceição mesmo. Não, isso aqui não tem nada a ver com a tia Conceição. Então, é por isso que Kardec dizia que tinha que se fazer pergunta, tinha que se questionar os espíritos quando eles davam nomes, tá bom? Então, vamos ver aqui. Aí ele pergunta, então, é o mesmo espírito em centros diferentes e ele dá respostas contraditórias. Vamos ver? Então, vamos para a questão de número 1. Se as opiniões e as ideias não forem as mesmas nos dois centros, as respostas poderão chegar-lhes desfiguradas, já que eles se acham sob a influência de diferentes falanges de espíritos. Não é a resposta que é contraditória, mas a maneira por que é dada. Aqui, esse espírito que respondeu, ele jogou toda a responsabilidade no médium. Então, por isso que ele diz assim, porque lembra que a pergunta é o mesmo espírito, mas em centros diferentes. Se é centro, é um grupo diferente, é um médium diferente, confere? Ele não está dizendo que é o mesmo médium, mas ele está dizendo que é o mesmo espírito em centros diferentes. Olha só, em dois centros diferentes, o mesmo espírito pode dar em cada um deles, sobre o mesmo ponto, respostas contraditórias. Então ele está partindo do princípio aqui, da afirmação de Kardec, que é o mesmo espírito, ele não está mentindo, é autêntico, é o mesmo espírito. Mas se são dois centros diferentes, são duas equipes, são dois grupos, são dois médios diferentes. E o médio, ele é o intérprete, lembra sempre disso. O espírito, ele transmite um pensamento. E dependendo do médio, ele pode captar totalmente equivocado esse pensamento. É por isso que os espíritos têm preferências por determinados médios. Ele não vai querer trabalhar com médio que consegue deturpar toda a comunicação. Ele diz azul, o médio diz encarnado. Vai ficar difícil assim, né? Então não tem como insistir. Então, se as opiniões e as ideias não forem as mesmas nos dois centros, opiniões e ideias do grupo, a opinião do grupo e as ideias do grupo influenciam totalmente na interpretação das comunicações. É por isso que o Kardec diz que a reunião mediúnica ela é um ser coletivo. Por isso que ele diz, as mesmas nos dois centros, as respostas poderão chegar-lhe desfigurada, já que eles se acham sob a influência de diferentes falanges de espíritos. O grupo. Eles, os centros. Os centros, sim, porque cada centro tem os grupos espirituais, as falanges espirituais. Não é a resposta que é contraditória, mas a maneira porque é dada, entendeste? Então é a interpretação equivocada. Porque, meus irmãos, mesmo eu estando aqui, eu posso estar falando uma coisa e você vai interpretando da tua forma. Você vai interpretando naquilo que te apraz. E chega lá e fala, não, a tia falou isso, 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 e eu não falei. Mas você vai colocando palavras na minha boca e vai dizendo coisas porque aquilo te apraz, aquilo te faz bem. Então a responsabilidade do grupo mediúnico é muito grande. Por isso que os espíritos sérios, eles têm sim, eles procuram grupos sérios, médios capacitados para isso. Entende a responsabilidade do grupo? Aqui ele dá o tom, pode ser um espírito maravilhoso, mas se o grupo não for, não tem como. Qualquer coisa que eles falarem, a pessoa vai dar tudo truncado. E deve ser algo assim desesperador. A gente está vendo isso na obra Voltei, né? O trabalho que o senhor Frederico Figner está tendo para arrumar um médium. Tem uma frase que diz que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então pronto. Aí, se o grupo tem umas ideias, vai entender tudo diferente. Vai entender tudo diferente. Vai adaptar, inclusive, as suas crenças, né? Uhum. E aí, ficou claro, gente? Ficou claro isso? Tem alguma dúvida? Ficou claro? Deu para entender? Pensamento, espírito transmite o quê? Pensamento. Pensamento, não é vocabulário. E como é pensamento, o médium e o grupo, de certa forma, porque também é um grupo de afinidade, o médium, ele tem sim a capacidade de interpretar totalmente errado. Não é a propósito. É porque é difícil ele abrir mão da sua personalidade, da sua forma de pensar.
Entende? É o filtro dele que está É o sujo, filtro né? dele que está sujo. Os mensageiros falam bastante nisso. Item 2. Compreende-se que uma resposta pode ser alterada. Olha a pergunta de Kardec. Compreendo que isso aí pode acontecer. A resposta pode ser alterada. Mas, quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como se explica que espíritos superiores usem de linguagens diferentes e contraditórias sobre o mesmo assunto para com pessoas perfeitamente sérias? Então aqui ele levantou a tese de que o médium é sério, que o médium é uma pessoa séria, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa comprometida, mas mesmo assim uma linguagem totalmente diferente, uma forma totalmente se contradizendo. Vamos ver a resposta dos espíritos. Antes de ver a resposta, a gente viu que isso aconteceu com o próprio Kardec lá na Revista Espírita, né? Que aí ele pergunta do São Luís por que deixou acontecer, que o grupo era sério, ele era sério, por que aquilo acontecia, né? E aí que era para ele continuar tendo discernimento e ser precavido contra qualquer resposta, né? Verdade. Não aceitar tudo de boa fé, né? Resposta. Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. E a linguagem de que usam é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. Pode, entretanto, diferir de acordo com as pessoas e os lugares. Deve-se, porém, estar atento ao fato de que a contradição muitas vezes é apenas aparente. Está mais nas palavras do que nas ideias, bastando que alguém reflita para verificar que a ideia fundamental é a mesma. Além disso, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre as mesmas questões conforme o grau de perfeição dos que o evocam, pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. Por certo, responderias a cada um de modo que te compreendessem e ficassem satisfeitos. As respostas, nesse caso, embora diferentes, seriam fundamentalmente as mesmas. Muito legal. Olha, vale a pena repetir e ticar. A pergunta está perfeita, não tá? O médium é uma pessoa legal, um grupo legal, mas ainda assim está diferente. Ele diz assim, os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Jamais. O espírito superior não se contradiz. E a linguagem de que uso é sempre a mesma, é nobre, com as mesmas pessoas. Então, não é com diferentes pessoas, com as mesmas pessoas. Olha a observação. Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem, a linguagem de que uso é sempre a mesma, e ele grifou com as mesmas pessoas. Então ele não vai vir no mesmo grupo, no mesmo médium, falando de maneira diferente, não, né? Não. Para a mesma pessoa, mesma linguagem, mesma... Exatamente, para o mesmo médium. Pode, entretanto, diferir, ser diferente, de acordo com as pessoas e os lugares. Pode diferir com as pessoas e os lugares. Eles vão usar uma linguagem para que possam ser compreendidos. Deve-se, porém, estar atento ao fato de que a contradição, muitas vezes, é apenas aparente. Está mais nas palavras do que nas ideias. Bastando que alguém reflita para verificar que a ideia fundamental é a mesma. É por isso que quando a gente pega uma obra, a gente tem que ter muito critério na leitura. A gente tem que prestar atenção em cada vírgula, em cada ponto do parágrafo, em cada exclamação. Você tem que ir bem devagarzinho, porque tem coisas nas entrelinhas que você pode passar batido. E fazer uma redundância. Não, olha, aqui está escrito assim. Olha, não, isso aqui está escrito assim. Mesma coisa a comunicação. Entende? Bastando que alguém reflita para verificar que a ideia fundamental é a mesma. O centro, o cerne da questão é a mesma.
A forma está diferente, mas a ideia principal é a mesma. Além disso, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma questão, conforme o grau de perfeição dos que o evocam. Então, para gente grande, uma linguagem de gente grande. Para criança, uma linguagem para criança. Porque o que os espíritos querem não é dar show de conhecimento. Eles querem ser compreendidos por quem está evocando. Então, se eu for dar uma palestra para adultos, é um tom. Se eu for dar palestras para adultos espíritas avançados, é um tom. Se eu for dar palestra para adultos espíritas iniciantes, é um outro tom. Se eu for dar palestra para criança, é um outro tom. Então, ele diz, pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. Por certo, responderias a cada um de modo que te compreendessem e ficassem satisfeitos. Então, como que ele vai responder para o sábio? E como que ele irá responder para a criança a mesma pergunta? As respostas, nesse caso, embora diferentes, seriam fundamentalmente as mesmas, né? A forma de responder, mas o conteúdo é o mesmo. Imagina Jesus dando resposta, quando se perguntava sobre o reino de Deus, imagina ele dando essa resposta para um Cristo. Agora imagina ele dando essa resposta para nós, espíritos rebeldes, terrícolas. Vamos mais uma? Questão de número 3. Com que fim espíritos sérios parecem aceitar, junto de certas pessoas, ideias e preconceitos que combatem junto de outras? Está quase chamando os espíritos, quem dizia, tu é de duas caras, né? Então, próximo de um, ele aceita, né? Ali, próximo de outro, ele também aceita outra ideia, né? Então, com que fim espírito sério parece aceitar, junto de certas pessoas, ideias e preconceitos que combatem junto de outras? É como se fosse Maria vai com as outras, né? Pode isso? Vamos ver aqui a resposta. É preciso que nos entendamos. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, devemos afastá-lo dessa convicção, mas pouco a pouco. É por isso que muitas vezes nos servimos de seus termos e aparentamos concordar com suas ideias, a fim de que não fiquem de súbito ofuscados e não deixem de se instruir conosco. Aliás, não se deve atacar bruscamente os preconceitos, pois esse seria o meio de não se ser ouvido. É também a razão que pode levar os espíritos a falarem de acordo com a opinião dos que os ouvem, de modo a trazê-los pouco a pouco à verdade. Os espíritos apropriam sua linguagem às pessoas, como tu mesmo farás, se fores um orador mais ou menos hábil. É por isso que eles não falam a um chinês ou a um muçulmano como falarão a um francês ou a um cristão, pois com certeza serão repelidos. Vamos ficar? Não se deve tomar como contradição o que geralmente é apenas uma fase de elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa designada por Deus, desempenhando-a dentro das condições que julgam convenientes para beneficiar as pessoas que lhe recebem as comunicações. Vamos continuar ticando, né? Então, vamos para a questão número 3. Então, a pergunta é aqui, com que fim espíritos sérios parecem aceitar, junto de certas pessoas, ideias e preconceitos que combatem junto de outros? Então, tá aqui, a Carla levanta uma tese, e diz, não, você tá certo, tá certíssimo. E aí, em outro grupo, que levanta a tese contrária, aí eles, não, vocês estão certos, é isso mesmo, não se pode fazer isso. Então, é isso que Kardec diz, como é que pode isso? Né? Por isso que você pergunta, com que fim espíritos sérios
parecem aceitar, junto de certas pessoas, ideias e preconceitos que combatem junto de outras pessoas. Resposta. É preciso que nos entendamos. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, devemos afastá-lo dessa convicção, mas pouco a pouco. Então, se você chegar entrando de sola na pessoa, o que vai acontecer? Você perde a pessoa totalmente. E aqui os espíritos... Não, tá certo, tá certo. A gente vai ver isso na obra Libertação. Foi exatamente o que o mentor de lá fez quando conversava com o Gregório. Ele bateu de frente com o Gregório? Não bateu de frente com o Gregório, com nenhum deles. Ele foi ali, devagarzinho, 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 e alcançou o que ele queria. Então, quem quer firmar a sua ideia é o vaidoso. O amoroso, ele quer salvar o outro. São coisas diferentes. Então, o vaidoso, ele quer que a sua ideia prevaleça. O amoroso, o ponto dele não é a sua ideia, é realmente ajudar aquele outro ser humano. Por mais que ele abra momentaneamente, aparentemente, da sua crença, das suas ideias, mas ele vai ali devagarzinho, devagarzinho, vai anuindo, concordando, adquirindo espaço, conquistando a confiança e devagarzinho vai se mostrando. É isso que ele fala. Realmente, na libertação, a gente acha, ele vai trabalhar com eles, estou falando. Exatamente, mas você vê como ele foi ali devagarzinho. Isso é coisa de gente inteligente, de gente nobre, né? O burro, ele bate de frente, né? O inteligente, ele vai devagarzinho, devagarzinho, e vai lá, até chegar no cerne da questão. Se alguém, então, tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, devemos afastá-lo dessa convicção, mas pouco a pouco. É por isso que muitas vezes nos servimos de seus termos e aparentamos concordar com suas ideias, a fim de que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir, porque eles precisam estar lá e passar a instrução, né? Então aí eu me lembro daquelas histórias que tem lá nos métodos, né? A história do joelho que estala, né? Então, tem tantos métodos absurdos e eles tiveram que se deparar com isso, mas devagarzinho foi inserindo a verdade. Aliás, não se deve atacar bruscamente os preconceitos, pois esse seria o meio de não se ser ouvido. Fica a dica, tá? Aliás, não se deve atacar bruscamente os preconceitos, pois esse seria o meio de não se ser ouvido. Naquela fase para pregar o evangelho, só em último caso falar, né? Você vai e prega o evangelho. Se for necessário, você fale. É também a razão que pode levar os espíritos a falarem de acordo com a opinião dos que os ouvem, de modo a trazê-los pouco a pouco à verdade. Os espíritos apropriam sua linguagem às pessoas, como tu mesmo farás se fores um orador mais ou menos hábil. É por isso que eles não falam a um chinês ou a um muçulmano, como falarão a um francês ou a um cristão, pois com certeza serão repelidos. Você pode imaginar, vamos dizer que em algum local onde se evoca os espíritos, e um espírito nobre está querendo passar aquela mensagem, ele pode até estar lá e vai usar a linguagem daquele povo. Porque o propósito dele não é afirmar a identidade dele, o propósito dele é trazer a lição moral. Então, se ele estiver ali, talvez dentro da Umbanda ou do Candomblé, ele vai usar o termo de orixás, isso, aquilo, outro. Se de repente ele estiver dentro de uma igreja católica, ele vai dizer, eu sou Espírito Santo, entendeu? Entendendo o grau de evolução de cada um. Mas o que ele quer é conquistar o espaço para passar a verdadeira lição. Vocês sabem que eu tenho irmãos evangélicos, são pastor mesmo, pastor e pastora, e eu respeito as colocações. Assim, o Espírito Santo, mano, falou por mim, eu digo, que legal, né, mano, o Espírito Santo. E o que ele te falou? E são coisas muito coerentes, né? Ela ainda é aquela necessidade que choca o outro, né? Às vezes ela olha para uma pessoa, dá aquela incorporada, ela diz que é o Espírito Santo,
E ela diz, olha, irmã, tudo que tu está me falando é mentira, o Espírito Santo está me dizendo. Não é essa a verdadeira história, e eu vou te contar. E aí ela começa a contar do passado da criatura. As pessoas se ajoelham e põem-se a chorar. Então você vê uma mediunidade que choca, mas é a forma que o outro tem para se converter. Então, em cada lugar, a misericórdia divina está para atender seus filhos. Uns de forma mais mansa, outras de forma mais ostensiva, conforme a necessidade de cada um. Para uns é necessário um espírito olhar e dizer, você está mentindo. Para outros, basta a gente pegar um livro e dizer, que mentirosa que eu sou. E se prontificar a se modificar. Então é isso que nós temos que entender. E pode ser um espírito nobre, mas ele fala de acordo com a condição moral e intelectual daquele grupo. E ele diz, os espíritos apropriam sua linguagem às pessoas, como tu mesmo farás, se fores um orador mais ou menos hábil. É por isso que eles não falam a um chinês ou a um muçulmano, como falarão a um francês ou a um cristão, pois com certeza eles serão o quê? Repelidos se chegar lá. Não se deve tomar como contradição o que geralmente é apenas uma fase da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa designada por Deus, desempenhando-a dentro das condições que julgam convenientes, para beneficiar as pessoas que lhes recebem as comunicações. É esse o propósito, beneficiar as pessoas, auxiliar as pessoas. E se for necessário falar a linguagem, irão falar a linguagem. Dá para ir mais uma? Bora lá. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de algumas pessoas. Que controle podemos empregar para conhecer a verdade? Olha que interessante, né? Poxa, tá bom, entendi tudo que você falou, mas tem contradições, mesmo essas aparentes, podem lançar dúvida no espírito de algumas pessoas. Isso não é verdade, isso não é espiritismo, isso não é autêntico, né? E aí, qual é o controle que podemos empregar para conhecer a verdade? Qual é o controle? Como é que eu posso saber se isso é verdade ou não? Para se discernir o erro da verdade, é preciso que as respostas sejam aprofundadas e meditadas por longo tempo e com seriedade. É um estudo completo a fazer-se. Para isso, é preciso tempo, como para estudar todas as coisas. Estudai, comparai, aprofundai. Temos dito incessantemente que o conhecimento da verdade só se obtém a esse preço. Como quereis chegar à verdade, interpretando tudo segundo as vossas ideias acanhadas que tomais por grandes ideias? Não está longe, porém, o dia em que o ensino dos espíritos será uniforme em toda parte, tanto nos detalhes como nos pontos principais. A missão deles é destruir o erro, mas isso só se consegue gradativamente. Que lindo, né? Que maravilha. E aí aquela observação, porque se tem uma coisa que nós temos, gente, é preguiça de estudar. Nós temos preguiça de estudar, primeiro que os próprios educadores nos ensinaram que ensinar é uma coisa maçante. A nossa mãezinha, às vezes, ou até mesmo os professores, quando iam tomar o exercício da gente, eu sou da época ainda da palmatória, né? Então, se batia na criança, na mãozinha, caso errasse. Então, a gente tinha ainda uma educação que era quase um terrorismo, né? Ir para a escola. Mas ainda hoje também não mudou. Hoje nós temos uma educação conteudista, decora. Não existe uma educação para te tornar uma pessoa sábia. Existe uma educação conteudista que você tem que decorar tudo, porque o importante não é saber, o importante é tirar 10. O importante é você passar lá no vestibular e você ter um canudo na mão. Por mais que você seja um péssimo profissional, porque o fato de você tirar 10, isso não te qualifica de uma pessoa que entendeu verdadeiramente o assunto. Tanto é que depois que tudo aquilo passa, se eu te perguntar, talvez tu não saberá responder nada do que tu respondeste na prova, porque tudo aquilo estava decorado. Então, uma educação conteudista. Então, nós, seres humanos, ficamos meio que aterrorizados com o estudo. Então, quando fala estudo, já dá preguiça.
já dá um mal-estar, já dá um desânimo, já dá a falta da disciplina. Não, nós ainda não nos assentamos pela alegria de sentar e de aprender. Então, para nós é melhor irmos, assistirmos uma palestra, repetir algumas palavras que o orador falou e pronto, eu já sou espírita. Não é verdade? E isso é muito complicado. Então, aqui o professor Kardec, ele nos dá aquela regrinha básica. Estuda, compara e aprofunda. Não é de forma superficial. Não é de forma superficial. Então, hoje nós temos a base da doutrina espírita. Aí, o que a gente faz? Pega uma obra de André Luiz, a gente vai na obra básica e casa. Quantos textos a gente pega e a gente fica, pera lá, ainda não deu para entender. Vamos lá, vamos aprofundar isso. Vamos aprofundar mais isso daí. Vamos trazer outras obras. É assim que isso é estudo. E isso é muito gostoso. Quando a gente pega a obra Boa Nova, a gente pegou o quê? Novo Testamento. Para fazer ali, para casar, para trazer. Então, é necessário. Estudo gostoso é assim. Onde cada um traz o material, pesquisa, aprofunda. E para isso a gente tem que se dedicar. Eu não posso achar que eu tenho que estudar o Espiritismo só no dia da atividade. Isso vai ficar difícil. Tá tudo no canal. Estudar. Então, para se discernir o erro da verdade, é preciso que as respostas sejam aprofundadas e meditadas por longo tempo e com seriedade. A gente quer resolver tudo em um dia, em um minuto. Leu aqui, não é isso e pronto. Não é. Vamos lá, vamos pedir da espiritualidade amiga, vamos pesquisar, vai para um lado e vai para o outro, e pega aqui, e pega ali, para a gente aprofundar. As respostas sejam aprofundadas e meditadas por longo tempo e com seriedade. É um estudo completo a fazer-se. Para isso é preciso tempo como para estudar todas as coisas. Então eu tenho que separar um tempo da minha vida para eu estudar, senão não tem como. Aí ele vem, estudai, comparai e aprofundai. Temos dito incessantemente que o conhecimento da verdade só se obtém a esse preço. Como quereis chegar à verdade, interpretando tudo segundo as vossas ideias acanhadas, que tomais por grandes ideias, a vaidade, né? Não está longe, porém, o dia em que o ensino dos espíritos será uniforme em toda parte, tanto nos detalhes como nos pontos principais. A missão deles é destruir o erro, mas isso só se consegue de forma o quê? Questão de número 5. Há pessoas que não têm tempo, nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado, e que aceitam sem exame aquilo que lhes ensinam. Não haverá para elas inconveniente de acreditar em erros. Isso hoje não é diferente. A pessoa diz, eu não tenho tempo, não estuda as obras básicas, se limita só a palestras online, que não estão sendo, por exemplo, qual é a característica do EOS? É palestra? Não. Qual é a característica do EOS? Estudo. E a gente estuda o quê? Com a obra nas nossas mãos. Lê e comenta, lê e comenta, lê e comenta. Isso não é palestra, é estudo. Quando você vai para uma palestra, às vezes o palestrante não te diz a biografia. Às vezes ele cita a biografia, mas o que ele está citando não está de comum acordo com a biografia. E você não conhece a biografia, passa a encontrar, a identificar naquilo como verdade absoluta e passa a divulgar o erro. Então, se eu não tenho a base, como é que eu vou identificar o erro? Então, eu não posso, na condição de espírita, me limitar a estar ouvindo palestra. Eu tenho que estudar, senão, meus irmãos, eu vou ser uma marionete na mão das pessoas. E hoje nós não temos um número muito grande, não, no movimento espírita de pessoas comprometidas com o estudo sério. Infelizmente. Nós temos um alto número de pessoas que buscam palestras, mas estudo, não. E aí, Carlinha, como é que fica? O essencial é que pratiquem o bem e não façam o mal. Para isso, não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem. Quer o façais em nome de Alá, quer em nome de Jeová, visto que existe um só Deus para o universo inteiro.
Porque, na verdade, todas as lições é para nos ensinar a sermos pessoas o quê? Melhores. Ele diz, você não tem tempo, não sabe estudar, não sabe isso, não sabe aquilo, então vou te dizer, faz o bem. Faça o bem. Mas não vá ser palestrante, tá? Porque você vai ensinar o erro. Né? Faça o bem na sua vida, no seu cotidiano. Pergunta de número 6. Como é que espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? É que têm suas doutrinas. Os que não são bastante adiantados, mas julgam que o são, tomam suas ideias pela própria verdade, tal como acontece entre vós. É vero isso, não é verdade? Tomam suas ideias pela própria verdade. Eles têm a sua crença, carregam as suas doutrinas, as suas regras e passam a divulgar aquilo, mas é deles realmente. O que não são bastante adiantados, tá? Mas julgam que o são. São os pseudo-sábios. Aí pergunta de número 7. O que se deve pensar de doutrina segundo as quais um só Espírito poderia comunicar-se e que esse Espírito seria Deus ou Jesus? E aí, Carla? O Espírito que ensina isto é um Espírito que deseja dominar. Por isso, procura fazer crer que é o único a comunicar-se. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus expiará duramente o seu orgulho. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam por si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais bem averiguados. Não merecem exame sério. Faltam-lhe raízes. A razão vos diz que o bem procede de uma boa fonte e o mal de uma fonte má. Por que haverias de querer que uma boa árvore desse maus frutos? Já colhestes uvas em macieiras? A diversidade das comunicações é a prova mais evidente da diversidade de sua origem. Aliás, os espíritos que pretendem ser eles os únicos que podem comunicar-se, se esquecem de dizer por que razão os outros não o podem fazer. A pretensão que manifestam é a negação do que o espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. As relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros e que assim estariam perdidos para eles sem remissão. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprimi-las é mergulhá-lo de novo na dúvida, que constitui o seu tormento. É alimentar-lhe o egoísmo. Examinando-se com cuidado a doutrina de tais espíritos, nela se descobrirão a cada passo contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais evidentes e, por conseguinte, sinais certos da sua inferioridade. Gostoso nesse texto? É. O Espírito de verdade, só isso. A gente vê muito como exemplo, sem querer diminuir ninguém, mas assim nos entendimentos de vários textos, uma hora que só quem fala é Jesus ou é Deus. E aí depois diz, mas o teu irmão também vai se manifestar. Então, ao mesmo tempo que nega, espera que a pessoa acredite em outras manifestações, né? Então a gente vê que é a própria mistificação e a inferioridade do espírito que quer dominar. E o nosso Senhor Jesus, aqui na condição de Espírito de verdade, pegou a própria lição dele. Uma árvore má só pode dar o quê? Fruto má. Exatamente. Uma árvore boa só pode dar bons frutos. Então, conhece-se uma árvore pelos seus frutos, né? Ele diz que o espírito que ensina isto é um espírito que deseja o quê? Dominar. Só eu posso me comunicar. E ele quer dominar, ele não quer ser descoberto. Ele não quer em nenhum momento que alguém venha contradizer o que ele falou. Por isso procura fazer crer que é o único a comunicar-se. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus expiará duramente o seu orgulho. Imagina você usar só Deus. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam por si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais bem averiguados. Não merece exame sério, faltam-lhe
raízes. Então é aquele movimento que a gente vê, às vezes o Espírito diz assim, confia em mim, deixa que eu dirijo, eu vou lhe dar o norte de tudo. A razão vos diz que o bem procede de uma boa fonte e o mal de uma fonte má. Lembra sempre daquilo que a gente comenta. Os espíritos nobres, se tem algo que eles respeitam, é o nosso livre-arbítrio. Então, ainda há pouco nós lemos no livro Obras Póstumas, o Espírito de Verdade respondendo a Kardec sobre o auto de fé. Então, Kardec pergunta se deveria. Ele diz, olha, tu está no teu direito de fazer, tu pode fazer. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, a divulgação do Espiritismo com a queima dos livros será muito maior. O barulho vai ser muito maior na Espanha. E é o que nós queremos. Então, a gente começa a parar e pensar e ver exatamente esse movimento, essa ideia, né? esse lado. Dizer bem assim, mas, espera lá. E um espírito inferior, não, ele quer dominar, ele quer que a ideia dele sobressaia, ele quer sozinho, ele não quer nem que o outro pense, deixa que eu pense por ti. A diversidade das comunicações é a prova mais evidente da diversidade de sua origem. Espírito A, Espírito B, Espírito D, Espírito Antônio, Fernando, Joaquim. Aliás, os espíritos que pretendem ser eles os únicos que podem comunicar-se se esquecem de dizer por que razão os outros não podem fazer. Qual o motivo que os outros não podem fazer? A pretensão que manifesta é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. O que é? As relações do mundo visível com o mundo invisível. Se só um se comunicar, acabou as relações. Vai ficar só um. Dos homens com os seres que eles são caros e que assim estariam que perdidos para eles, sem remissão. Porque ele, além de se comunicar sozinho, ele diz que ele é Jesus ou ele é Deus. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro. Né? Diz, poxa, se meu pai está se comunicando, minha mãe está se comunicando, meu filho está se comunicando, poxa, então quer dizer que existe uma vida, existe uma individualidade. Suprimi-las é mergulhá-lo de novo na dúvida que constitui o seu tormento, a dúvida da vida após a morte. É alimentar-lhe o egoísmo. Examinando-se com cuidado a doutrina de tais espíritos, nela se descobrirão a cada passo contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais evidentes e, por conseguinte, sinais certos de sua o quê? Inferioridade. Quem assina o Espírito de Verdade. Então, gente, foi bom? E aqui só para falar que ele fala que vai alimentar o egoísmo, porque se eu não tenho que me melhorar, se eu não preciso nada, por que eu vou dividir, por que eu vou ser solidária, fraterna? Então, é tudo para mim. Exatamente. Então, gente, nós vamos parar na questão de número 7. Se Deus nos permitir o nosso próximo encontro, ainda das contradições e mistificações, nós vamos entrar na pergunta de número 8. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque nós temos uma ideia absurda de que espírito dita palavras. Espírito transmite o pensamento. Quem vai dar a interpretação, o vocabulário ao pensamento dos espíritos é o médium.
Então, para gente grande, uma linguagem de gente grande. Para criança, uma linguagem para criança. Porque o que os espíritos querem não é dar show de conhecimento. Eles querem ser compreendidos por quem está evocando. Para uns é necessário um espírito olhar e dizer, você está mentindo. Para outros, basta a gente pegar um livro e dizer, que mentirosa que eu sou. E se prontificar a se modificar. Então é isso que nós temos que entender. E pode ser um espírito nobre, mas ele fala de acordo com a condição moral e intelectual daquele grupo. Então, para nós é melhor irmos, assistirmos uma palestra, repetir algumas palavras que o orador falou e pronto, eu já sou espírita. Verdade? E isso é muito complicado. Então, aqui o professor Kardec, ele nos dá aquela regrinha básica. Estuda, compara e aprofunda. Não é de forma superficial. Então, eu não posso, na condição de espírita, me limitar a estar ouvindo palestra. Eu tenho que estudar, senão, meus irmãos, eu vou ser uma marionete na mão das pessoas. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim nós agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos.